Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. É com muita alegria que estamos recebendo o palestrante e escritor José Maria Pontes e Silva, com o tema Leis Divinas, Lei de Igualdade. Rádio e TV Fraternal, sempre sintonizada em você. Olá! Como foi dito, nós vamos fazer comentários sobre a Lei da Igualdade, portanto, do livro terceiro, do Livro dos Espíritos. Nós sabemos que Allan Kardec propôs à espiritualidade fazer uma divisão em 10 diferentes leis, para que fosse explicada a lei de amor, ou seja, a lei única, a lei universal. E, portanto, hoje nós estamos na sequência, que já temos gravado aproximadamente, eu acho que 9 ou 10 dessas leis, 9, né? Com esta de hoje. E que já se encontra no YouTube. Através da Rádio e TV Fraternal, todos poderão ver desde o primeiro item. Portanto, lá estará todo o livro terceiro do Livro dos Espíritos. Hoje é o capítulo 9, Lei da Igualdade. Então, a primeira pergunta que Kardec fez na questão 803 foi sobre a igualdade natural. Então, os Espíritos responderam de que todos nós somos iguais diante de Deus. Por quê? Porque as suas leis foram feitas para todos. Nós sabemos, e os Espíritos já nos ensinam isto, de que no futuro, talvez um pouco mais distante do que se possa pensar, a humanidade estará também com as suas leis o mais próximo possível das leis de Deus. E por enquanto, evidentemente, estamos ainda um tanto distante em determinados aspectos, mas a tendência é a humanidade melhorar e se aproximar das leis de Deus. Portanto, a igualdade natural se caracteriza pelas leis que Deus fez para todas as suas criaturas. Na questão 804, desigualdades de aptidões. Então, o que é aptidão? Aptidão é uma série de fatores que compõem a nossa personalidade, que, através das reencarnações, nós damos a demonstração espontânea de nossas tendências para realizar essa ou aquela tarefa. Quer dizer, nós fazemos as escolhas através das experiências acumuladas, que são arquivadas no nosso campo mental, nosso corpo mental, e, portanto, daí surge aquilo que são as aptidões. Então, a aptidão também é uma criação de Deus, porque Deus é o autor da vida, é o criador dos sistemas, é o criador de tudo aquilo que existe. E ele criou também as probabilidades. Se o homem age desta ou daquela maneira, age porque Deus lhe concedeu liberdade plena de pensamento e, consequentemente, de ações, como já temos falado aqui algumas vezes. Agora, nessa questão, ele fala, por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos? E os Espíritos responderam, Deus criou todos iguais em tempos diversos. Então, o que ele quis dizer com isso? É que Deus cria constantemente e que ele nos criou, as suas criaturas, somos nós todos, na Terra, todos os seres vivos, ele criou em tempos diferentes. Ou seja, uns são mais velhos do que outros. Então, se nós estamos em tempos diferentes e evoluímos, nos individualizamos através das reencarnações, significa dizer que nós temos um patrimônio cultural e moral diferente um do outro. Isso faz com que a Terra se transforme num ambiente heterogêneo, que, segundo os Espíritos, é o ambiente ideal para o melhor desenvolvimento da sociedade dos homens. Portanto, as experiências é que configuram a personalidade. E a vontade é o elemento essencial que vai definir as aptidões. Portanto, todos nós temos aptidões
com base na vontade, que segundo os Espíritos, a vontade, quer dizer, o termo amplo que define a palavra vontade, se desenvolveu em nós em primeiro lugar. Então, quando nós surgimos na Terra como micro-organismos, por exemplo, logo que Deus, vamos imaginar que Deus tenha criado os primeiros micro-organismos em determinada época que nós desconhecemos, vamos apenas imaginar isso. Então, esses micro-organismos foram criados de tal maneira que eles teriam que sobreviver na Terra e, consequentemente, por toda a eternidade, porque as criaturas de Deus não desaparecem, não morrem, elas se transformam, se modificam através das reencarnações. E, portanto, esses elementos que Deus cria, essas criaturas que se constituem a obra essencial de Deus, se caracteriza por esses fatores. Então, essas aptidões se formam pela vontade. E a vontade, segundo os Espíritos, foi o primeiro atributo a ser desenvolvido no princípio inteligente que deu origem aos espíritos, a todos os espíritos. Portanto, a vontade, por exemplo, alguém é criado em determinado momento, o momento inicial da sua criação ocorreu agora. Para que ele sobreviva, ele precisa desenvolver o desejo de se alimentar para manter vivo o seu veículo de manifestação. Daí porque a vontade se agigantou muito, tanto que hoje nós temos a vontade automática, que caracteriza um fator dos mais importantes, onde não é objeto das nossas abordagens agora, mas se constitui um fator de grande importância em nossas vidas. Em complemento a outro, os mundos são solidários. Um complementa o outro, quer dizer, o elemento que tem uma experiência complementa a experiência que o outro adquiriu. Devido às aptidões, essas experiências não serão jamais iguais, elas serão sempre diferentes, mas um vai complementar o outro. E isso torna os mundos solidários. Nós sabemos hoje, desde a codificação de Kardec, o Livro dos Espíritos, dessa solidariedade que existe entre um mundo habitado e outro mundo habitado. Quer dizer, por exemplo, nós temos a proscrição de espíritos que são destinados a auxiliar entidades espirituais mais atrasadas em mundos diferentes daquele que se constitui, portanto, o seu habitat natural. Então, isso é feito através desse processo de solidariedade. Naturalmente, existe uma série de fatores, como, por exemplo, o desenvolvimento da personalidade dos elementos, com afinidades muito grandes existentes nos costumes sociais. E isso faz com que haja uma facilidade da proscrição dessas entidades espirituais. Nós temos alguns exemplos no próprio Livro dos Espíritos e exemplos através da obra de Francisco Cândido Xavier. O espírito adquire faculdades, muda de mundo, mas não perde nada. Pode reencarnar como um envoltório mais rude. Ele quer dizer que todos nós, os espíritos, hoje os espíritos sempre nos ensinam isso. Todo o nosso patrimônio cultural, todo o nosso patrimônio moral, ele nunca se perde. Tudo que nós aprendermos hoje, todo o ideal que nós desenvolvermos, nós teremos o reencontro, o momento do reencontro com esses ideais, com esse aprendizado. É isso a que ele se refere. E, portanto, não perdemos absolutamente nada. Nós podemos, inclusive, quando nos deslocamos e somos destinados para outras casas planetárias diferentes da nossa, seja para auxiliar ou seja para adquirir experiência, e depois trazê-las para os habitantes do nosso planeta, nós podemos escolher veículos de manifestação inferiores, inclusive, aos que nós estávamos habituados, se houver necessidade.
Significa dizer que aquilo que os espíritos vêm já nos ensinando, de que as espécies têm a sua linhagem progressiva, ou seja, um cavalo jamais será um peixe, não é? Um exemplo dado pelo Emmanuel, de que o ser humano, dentro da espécie humana, ele pode reencarnar em corpos humanos inferiores àquele em que ele se habituou a reencarnar em seu planeta de origem, por exemplo. Então, quando ele é proscrito, se encaminha para esse planeta, ele poderá passar por esta provação, mas desde que seja na mesma espécie, a espécie humana, o caso a que eu me refiro, naturalmente ele pode escolher corpos rudes, bem rudimentares em relação aos corpos em que ele se habituara. O que não há possibilidade é de ele regredir, ou seja, ele habitar, passar a utilizar corpos de reinos inferiores ao reino humano. Bom, nós temos na questão 806 as desigualdades sociais, referências a essas desigualdades. É uma lei a desigualdade social? Foi a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos. É uma lei? Ele falou, não é uma lei. É uma criação do homem. Então nós sabemos que Deus é o Criador, e o homem é o co-criador. Deus cria, não sabemos como, nem quando ele cria essa ou aquela coisa. O homem co-cria, ou seja, ele se utiliza dos objetos que são objetos da criação de Deus para exercer uma criação em função daquela matéria-prima que ele já encontra pronta. Portanto, é por isso que ele é co-criador. E quando nós dizemos que Deus não fez isso ou aquilo, na verdade é o co-criador quem faz. Deus, naturalmente, sendo o autor da vida, o autor de tudo, de todos os sistemas, foi ele o autor das probabilidades. Então, se ele dá liberdade total de pensamento ao homem, se ele dá liberdade absoluta de pensamento e de, consequentemente, de ações para o homem, naturalmente, como co-criador, ele vai utilizar algo que foi criado por Deus. Portanto, a criação, de um modo geral, é de Deus. O homem atua sempre como co-criador na participação do grande Criador único, que é a divina misericórdia. Mas essas desigualdades desaparecerão pouco a pouco. Desaparece com a predominância do orgulho e do egoísmo. Vai restar apenas a desigualdade do mérito. Só o espírito é mais puro ou menos puro. Ele quis dizer que tudo isso irá desaparecer do seio da humanidade quando o orgulho e o egoísmo desaparecer. Vai restar apenas a desigualdade de mérito. Ou seja, o mérito é algo extraordinário. O mérito é o resultado das nossas atividades nobres, quando reconhecida por todos como verdadeira atividade nobre. Portanto, é algo em que nós conseguimos através do próprio merecimento, através do esforço pessoal. Então, só o espírito é mais puro ou menos puro. Nada mais que isso. Somente o espírito. Agora nós temos na questão 807 os que acusam da superioridade social. Os que abusam da superioridade social merecem ser lamentados. Então, as classes sociais, hoje os espíritos já nos falam isso através da obra de Francisco Cândido Xavier, o Emmanuel, por exemplo, através da psicografia do Chico, diz que as classes sociais sempre existiram e sempre existirão no mundo. Agora, nós é que criamos essas classes em função das diferenças que existem entre as pessoas. Diferenças de ordem psicológica, diferenças de ordem física, diferença dos mais diversos tipos. Então, nós somos o criador dos preconceitos.
e os preconceitos também contribuem para que se formem as chamadas classes sociais, como ela é definida, como ela é conceituada no nosso meio social. No entanto, elas sempre existiram e sempre existirão. Deus nos criou desta forma a fim de que nós aprendêssemos com o tempo a não considerar os nossos irmãos diferentes de nós como elementos inferiores a nós, para que nós aprendêssemos a nos considerar iguais aos nossos semelhantes, independente de eventuais diferenças que eles possam apresentar. Na questão 808, ele fala das desigualdades de riquezas. Não tem origem nas desigualdades das faculdades diferenciadas. Faculdades diferenciadas a que ele fala, naturalmente ele se refere às aptidões, às faculdades, por exemplo, de aquisição. Quando nós adquirimos, vivemos num ambiente onde podemos estudar bastante, adquirir bastante cultura, conhecimento, nós estamos mais habilitados para fazermos negócios. Quando nós nos isolamos, nós estamos mais distanciados das possibilidades de competirmos no nosso meio social, onde o modelo de evolução se constitui na competição, mais dificuldades para ganhar os recursos materiais, para manter a sua subsistência ou para acumular riquezas. No entanto, ele faz a pergunta se a origem estaria nesses fatores. Ele diz sim e não. O que dizer da astúcia e do roubo? Quer dizer, o elemento astuto, o elemento que é desonesto, naturalmente ele enriquece com a desonestidade. Sabemos que a riqueza, a pobreza, a miséria, etc., isso são questões que estão vinculadas ao mapa de serviços e de provações que existe, que é elaborado pelos espíritos superiores antes da nossa encarnação. Portanto, se nós temos que ficar ricos, lá eu creio, não há nada escrito nesse sentido, eu não conheço, mas devido a citações como essa, nós podemos deduzir de que lá não diz a forma pela qual nós iremos ficar ricos. Mas existe um determinismo para que isso aconteça. E como nós somos livres de pensamento e de ações, nós podemos enriquecer ao nosso critério. Tudo o que fizermos irá contribuir para que venhamos a adquirir as riquezas, inclusive através da ação, da astúcia e do roubo, da atividade desonesta. Porém, todos nós estamos subordinados às leis soberanas de Deus e iremos responder integralmente pelos nossos atos. Riqueza hereditária seriam frutos de más paixões? A riqueza hereditária seria o fruto de paixões inferiores? Então ele diz: remonte à origem e verá, sabe se foi fruto de expoliação ou injustiça. Então, remontar à origem desta riqueza. Nós podemos fazer uma investigação e saber se aqueles elementos que proporcionaram a riqueza a essa pessoa que está deixando os seus recursos para outro, se ela agiu de forma desonesta, se ela expoliou alguém. Portanto, aí seria um grave erro. A expoliação é um grave erro e que se enquadraria no caso anterior a que nós nos referimos. Aí ele diz em seguida, o desejo da herança rápida é louvável. Então, se alguém deseja se enriquecer rapidamente e que não percebe que houve expoliação daqueles que foram os elementos que deixaram para ele aquela fortuna, naturalmente ele não teria culpa. Mas ele acrescenta algo para refletirmos, quando diz: o julgamento de Deus é mais severo que o julgamento dos homens. Isso nós podemos perceber, porque às vezes nós confundimos o julgamento de Deus,
os acontecimentos que são resposta das leis justas de Deus, e às vezes queremos nos defender de um erro que cometemos e começamos a articular no nosso meio social as mais diferentes histórias a fim de justificar o nosso erro. Mas, na verdade, as leis de Deus estão dentro da nossa consciência. Elas vão agir de forma diferente da ação das leis humanas. As leis humanas estão em função daquilo que falamos, daquilo que conseguimos provar, daquilo que está vinculado à nossa capacidade de persuasão, porquanto as leis de Deus, estando em nossa consciência, elas irão revelar sempre a verdade absoluta. E, portanto, daí porque podemos afirmar de que as leis de Deus são muito mais severas do que as leis dos homens. Agora nós temos na questão 809, herdeiros de fortunas mal adquiridas são culpados? O elemento herdou alguma coisa. A resposta foi taxativa. Os Espíritos disseram não. Mas, muitas vezes, a fortuna se destina a um homem para lhe dar a oportunidade de reparar uma injustiça. Então, nós sabemos que a riqueza não é tão somente para o deleite daquele que se enriqueceu de uma forma ou de outra. Ele poderá repentinamente perder os seus recursos, onde aparentemente ele foi enganado, coisas desse tipo, mas ele está naturalmente envolvido com as leis de Deus. Há uma razão, há um motivo para que ocorra através dele, através das suas atitudes, através das suas iniciativas, através das suas reações diante dos acontecimentos, para que haja uma transferência de recursos das suas mãos para a mão daquele que naturalmente deve tomar conta destes recursos, porque todos pertencem a Deus. Toda a riqueza, todos os recursos da terra pertencem a Deus. E quando esses recursos se transferem de uma mão para outra, nós não estamos alheios às leis de Deus. E mais adiante nós podemos dispor de nossos bens de uma forma equitativa, sem fraudar a legalidade. Isso traz responsabilidades. Podemos dispor de nossos bens de uma forma equitativa, sem fraudar a legalidade. Isso traz responsabilidades. Ou seja, ele poderia ter dito, nós podemos utilizar a nossa inteligência para não nos envolvermos com as questões legais da região em que vivemos, burlando, portanto, as leis, e isso traz responsabilidades. Aí ele responde, os frutos das boas ações são doces, os das outras são sempre amargas. Quer dizer, ele deixa uma resposta querendo dizer que as leis de Deus são sábias e que se nós burlamos as leis dos homens, se nós nos livramos dos códigos penais da sociedade humana, nós não iremos nos livrar facilmente do julgamento das leis de Deus. Então, todos nós temos que ter muito cuidado com isso. Certa ocasião, uma vizinha minha, ela veio conversar comigo, como de vez em quando ela fazia isso, e ela veio quase que se justificando, porque contribuiu para que uma das suas filhas tivesse um aborto. E era uma espécie de busca constante de uma justificativa das suas atitudes. Eu fiquei quieto ouvindo, mas ao mesmo tempo eu refleti. Ela sabe que é um crime o aborto. Um dos crimes piores que o ser humano pode cometer é o aborto. É um crime muito maior, é um crime até semelhante ao suicídio. É um crime muito maior do que um assassinato qualquer de uma pessoa que poderia se defender. Então a sociedade humana precisa aprender com o Espiritismo de que é um crime grave. Portanto, o que estava na consciência daquela senhora, porque sabia que era um erro que havia cometido, naturalmente seria a realidade que iria
fazer com que houvesse uma reação das leis de Deus. Eu só ouvi, nada lhe falei, para que ela pudesse aprender com os erros que cometeu. A igualdade absoluta das riquezas não é possível. As dificuldades de caracteres e faculdades opõem-se a isso. A igualdade absoluta das riquezas, que tem sido o sonho de muitos idealistas do mundo, os Espíritos nos garantem de que não será possível que isso ocorra. Por quê? Exatamente porque cada um de nós tem uma idade diferente. Nós fomos criados em circunstâncias e em momentos diferentes. Com o tempo nós adquirimos experiências a mais ou a menos que outro que nasceu, que foi criado em momento diferente do nosso. E, portanto, a sociedade é composta de forma heterogênea por elementos que nasceram em diferentes datas e com diferentes personalidades, diferentes experiências, diferentes arquivos de experiências adquiridas, diferentes maturidades, e, portanto, os Espíritos ainda nos ensinam de que o ambiente heterogêneo, como ocorre na Terra, onde todos nós nos individualizamos, todos nós enfrentamos provas, expiações, em meio muito difícil, em meios difíceis às vezes, ele se constitui o ambiente ideal para a nossa evolução. Portanto, uma sociedade aparentemente justa, com todos os elementos, com recursos semelhantes, iguais, que pudessem desfrutar de uma vida igualitária, naturalmente não seria uma vida compatível com os planos de Deus que instituiu a reencarnação em diferentes datas, em diferentes momentos, com diferentes programas racionais, elaborados com muito cuidado e com um potencial muito grande da atuação de Deus, para que tudo se cumpra como leis irreversíveis e, portanto, a ignorância, nós podemos, a partir do estudo da doutrina dos Espíritos, verificar que ainda permanece no ambiente da nossa sociedade humana. Não é que a democracia, por exemplo, ela foi criada para que houvesse liberdade de pensamento, e os Espíritos nos dizem hoje de que a democracia tende a se instalar em todos os países do mundo, porque é uma porta aberta para o Evangelho de Jesus. Não é um ambiente ideal para o desenvolvimento da sociedade humana. O ideal seria um socialismo cristão que somente poderá se instalar no futuro mais distante. Portanto, muitos sonhadores, no âmbito das ideologias políticas, se enganam porque permanecem mergulhados no obscurantismo, na ignorância relativa à reencarnação como realidade absoluta, que hoje é confirmada mundialmente pelos Espíritos, através das suas comunicações. Portanto, o Espiritismo tem a missão de instruir o homem, e para isso os Espíritos instituíram, a partir deste século, com mais 9 séculos que serão somados a este que se inicia agora, portanto, 1000 anos consecutivos de atividades do Centro Espírita, que irá receber o apoio incondicional da espiritualidade superior nos séculos que se aproximam, a fim de que o mundo inteiro volte os seus olhos, a sua atenção para a reforma do cristianismo, que é proposta pelo próprio Cristo, da sua esfera superior, da qual ele estabelece as diretrizes pelas quais segue o Espiritismo em sua evolução constante, com a missão de esclarecer a sociedade humana. Portanto, bem-aventurados aqueles que se constituírem trabalhadores da seara de Jesus neste momento, porque o momento ainda é do início do movimento, o momento ainda é de vanguarda. 170 anos, 175 anos, é muito pouco tempo para que haja disseminação desses ensinamentos. Bem-aventurados, portanto, aqueles que entenderem esta realidade e verificarem que Jesus está atuante constantemente em nossa sociedade e agora promovendo a reforma do próprio cristianismo, que foi deturpado em suas interpretações ao longo do tempo
desde o ano 336 em Roma, com os próprios imperadores que se arvoraram em administradores do ambiente religioso do mundo, até os dias atuais, quando nós contamos com mais de 1.070 alterações que foram conseguidas, que foram implementadas com os acordos que foram realizados nos 21 concílios ecumênicos do cristianismo, que se iniciou no ano 325, em Bitínia, no lugar chamado Niceia. Portanto, estejamos atentos para que as verdades do Espiritismo se estabeleçam na terra e todos nós que tomamos a nossa posição para colaborarmos com Cristo, estejamos aptos a desempenhar as nossas tarefas. E aqui, prosseguindo ainda, nós temos algo que diz assim: circunstâncias combatam a chaga da sociedade. O heroísmo não busquem quimeras. Ele faz referência a um parecer, a uma opinião de um espírito, quando ele falou a pedido de Kardec. Quem acreditaria que sim, são sistemáticos, ambiciosos e invejosos? Então, os espíritos sempre disseram: aqueles que desenvolvem ideologias extravagantes, aqueles que se apressam no ambiente do obscurantismo e da ignorância, no ambiente da nossa sociedade humana, são sistemáticos, ambiciosos e invejosos. Portanto, a democracia é o pensamento que irá fazer com que efetivamente todos nós sejamos livres, inclusive para pregarmos o Evangelho de Jesus em todas as regiões da terra. E o bem-estar, como fica? Ora, o bem-estar não está ligado a tudo aquilo que imaginamos e concretizamos para realizar. O bem-estar está na atividade que nós gostamos de fazer. Desde que haja o entendimento entre as criaturas, o bem-estar se instala entre todos, independente de estarem em posições diferenciadas no ambiente da sociedade dos homens. É isso que ele quis nos dizer. E na questão 813, há pessoas que caem em privações por sua própria culpa. A sociedade tem parcela nessa culpa? Sim. A sociedade sempre é causa primeira. Não deve velar pela moral dos seus membros. É a má educação que falseia o seu critério. Portanto, o ambiente político, administrativo, o ambiente social da sociedade humana, que é a soma das parcelas das nossas participações, é que fazem com que a sociedade humana receba a culpa pelas misérias da sociedade humana. Então, na medida em que nós nos aproximarmos das leis de Deus, com a melhoria dos nossos códigos de ética, dos nossos códigos civis, dos nossos códigos penais, nós iremos, portanto, recebendo mais auxílio, nos aproximando de Deus, consequentemente nos desenvolvendo melhor no ambiente desta sociedade ainda tão perversa, nos dizeres de Emmanuel, em que nós nos encontramos. Então, a riqueza, a questão 814, a riqueza e a miséria como provas. Por que Deus concedeu riquezas a uns e miséria a outros? Ora, os espíritos dizem que as misérias que os homens experimentam geram os queixumes. E as riquezas geram, portanto, o estímulo aos excessos de qualquer natureza. Podemos imaginar qualquer tipo de excesso que o homem não faria se não fosse rico. E iremos concordar com os espíritos. Então, os dois não são tão simples e tão fáceis. Porém, há uma tendência hoje dos pregadores espiritistas, não só os encarnados, mas também os desencarnados, como Emmanuel, onde há uma tendência nas suas mensagens em optar mais pela pobreza, pela classe média, por classes menos aquinhoadas com recursos materiais, muito mais fáceis,
de serem vencidas do que os atrativos que nos proporcionam as riquezas materiais que nos conduzem a realizar coisas ruins, reprováveis, que normalmente, se não dispuséssemos dos bens materiais, não seríamos capazes de realizar. Na questão 817, existem as desigualdades de direitos do homem e da mulher. Então, o que os Espíritos dizem sobre isso? Que os direitos do homem devem ser os mesmos direitos da mulher. Mas tem uma questão, a mulher é mais frágil que o homem. Por quê? Ora, Deus concedeu desta forma a fragilidade física e psicológica, às vezes, da mulher, em função da forma como ela foi tratada sempre pelo homem, no ambiente da sociedade, desde tempos antigos e tempos pregressos. Então, ele acabou formando a mulher através do seu impulso superior e positivo contra ela, na condição de elemento ativo e a mulher agindo como elemento passivo. Portanto, a mulher tem o mesmo direito do homem. E os Espíritos dizem que o Cristo foi o verdadeiro fundador do verdadeiro feminismo. Portanto, aquele feminismo onde a mulher não se impõe na sociedade para realizar tudo que o homem realizou de errado até os dias atuais. Portanto, a mulher tem o seu papel. E o papel da mulher na sociedade humana, no futuro que se aproxima, será aquela de educadora do lar. Portanto, ela é mais frágil, por isso, as suas atividades estarão mais ligadas à própria família, ao próprio lar. Agora, muita gente, quando ouve isso, pensa que a mulher vai desistir das atividades que ela desempenha hoje, as mais diversas, inclusive atividades que foram sempre destinadas aos homens. Mas não é bem assim. A mulher pode desempenhar inúmeras tarefas. O ser humano, na medida em que evolui, ele adquire capacidade de desenvolver múltiplas tarefas. E, portanto, ela será essencialmente, a sua missão essencial será a de educar o lar. Por quê? Porque ela está vinculada pelo processo de hipnose natural com o próprio filho desde o seu ventre. Ela é a primeira a ter contato com a criança, desde que ele esteja se desenvolvendo em seu ventre, e depois continua como primeira pessoa a lhe dar os primeiros sinais da vida, a lhe ensinar os primeiros objetivos da conduta que ele deve ter no futuro. E, portanto, ela é a educadora do lar por uma série de fatores também como estes que se ligam ao processo de ser mãe. E a sua tarefa, segundo os Espíritos, é mais importante do que a tarefa do homem, exatamente por isso. Então, ela terá a função de ser educadora do lar, mas poderá desempenhar outras atividades, desenvolvendo essa responsabilidade. E para nós finalizarmos, nós vamos falar do princípio da justiça, sendo os homens iguais na natureza. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Então, quando o homem conseguir agir desta forma, as suas leis vão se aproximar das leis de Deus. A tendência é se aproximar, nós estamos ainda um pouco longe. Tá? E ele diz mais que a mulher deve ter sempre os mesmos direitos do homem no ambiente da nossa sociedade, porém, considerando-se as diferentes funções. E nós temos aqui o último item, que ele faz uma referência ao primeiro, igualdade diante do túmulo, tá? Então, o último ato do orgulho do homem, perpetuar a memória dos monumentos fúnebres. Portanto, quando o homem quer perpetuar a memória através de monumentos fúnebres, ele pode estar sendo aparentemente sincero, mas a sinceridade, naturalmente, não existe tanto com a pessoa que tem esses interesses. E os espíritos não aprovam tanto essas atitudes que não sejam sinceras. E quando as atitudes são dos seus parentes, naturalmente, os parentes é que se colocam em seu lugar. Não acreditam os espíritos de que eles estejam homenageando efetivamente 100% o morto, mas sim desejando fazer com que se sobressaiam as suas ideias, a sua personalidade, portanto, o egoísmo.
E aí eles finalizam dizendo que quando a homenagem é feita por terceiros, e ela é feita de forma sincera, ela torna-se um grande exemplo. Então, muito obrigado a todos por terem me suportado por tanto tempo, mais nessa ocasião. Nós queremos aqui fazer uma referência a esse livro, Corpo Sutil. É um livro que eu escrevi e lancei há uns 2 anos atrás. Corpo Sutil, Evolução Espiritual em Milhões de Séculos. Não é um livro tão simples de se entender. O primeiro livro que eu escrevi, eu estou escrevendo o segundo, que vai ser um livro onde todos irão entender e compreender, que são assuntos mais fáceis. Esse livro é um tanto complicado, mas de grande importância. Aqui eu abordei os assuntos que começam a ser estudados dentro da Casa Espírita a partir de agora. Depois de aproximadamente 70 anos das primeiras mensagens e revelações através de Francisco Cândido Xavier, quando iniciou por volta de 1944, as revelações que foram trazidas por nosso caro André Luiz. Portanto, a abordagem é feita em torno do livro Evolução em 2 Mundos, Mecanismos da Mediunidade e mais tantos outros livros, onde nós fazemos aqui, de forma mais simples, tudo que o André Luiz quis dizer do ser humano, como o ser humano se comporta, se conduz no seu processo de individuação espiritual, da sua evolução na Terra, desde o momento em que ele surgiu para animar a mônada há cerca de 2,5 bilhões de anos passados, até os dias atuais. Portanto, não é tão simples, mas é um livro fácil de se entender, não é tão complicado. Eu achei muito simples. Ele tem as letras pequenas para poder ser distribuído gratuitamente ou vendido muito barato e, portanto, um pouco de dificuldade para aqueles que não enxergam bem, tem que colocar os óculos, naturalmente. Mas o livro, ele não está sendo vendido. Qualquer pessoa pode fazer a solicitação do livro, aqueles que realmente querem estudar, pedir para a Rádio e TV Fraternal e irá receber pelo correio com a despesa apenas da postagem, apenas do correio, que é na faixa de R$10 no máximo, aproximadamente. Tá? Então, muito agradecido a todos por terem participado da nossa palestra, por estarem presentes como telespectadores da Rádio e TV Fraternal. Muito agradecido a todos. Até a próxima. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.